Pessoal, a princípio, assim, bom dia para todos, né? Eu já tinha começado a falar ali no início. Excelente palestra da Patrícia, muito enriquecedora mesmo, porque é uma área que cresce muito, muito. Falando de homens na densitometria, né? A gente tem no Rio de Janeiro um homem que é referência, é bem conhecido, o Rafael Chamarela. Ele é um dos homens mais bem conceituados aí na densitometria no Rio de Janeiro. Parabéns, Patrícia. Ah, obrigada, Trichete. É Patrícia, mesmo, Patrícia já foi minha pupila. já, já aprendi muito. A Praxedes é fera aí. Ai, gente, vamos lá então. É, eu escolhi esse tema aí, junto com o Seu Brasil, porque muita gente ainda acha que não precisa de compressão para se fazer uma boa mamografia. Muita gente, como profissionais e como paciente mesmo, tá? Muitos pacientes vão chegar e vão falar assim: ah, eu já ouvi dizer que tem um aparelho que não aperta mais. Ah, eu já ouvi dizer que tem um aparelho que vai fazer a mamografia só por calor. Umas coisas que só elas veem a notícia, tá? Notícias que às vezes a gente nunca ouviu falar e nem nunca vai ver. Então, nós, como profissionais da área de saúde, nós temos que ter o cuidado de para a gente saber responder e saber mostrar o porquê da compressão, qual é a necessidade, o porquê que a gente não pode fazer um exame com a compressão é, é, insuficiente, tá? Ah, mas a mamografia eu preciso apertar muito. Não, tem que apertar, comprimir ali o necessário para aquele tipo de mama, tá? Então, assim, é um desafio. Então, por isso, a precisão e o conforto, o desafio da compressão na mamografia. Quem trabalha com mamografia sabe que é um desafio todos os dias com cada paciente. Cada pessoa vai, é, vai aceitar e vai se comportar de uma maneira na sala de exame. Então, fazer mamografia não é aquela coisa, é sempre a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque a gente atende pessoas diferentes, tá? Situações diferentes. Pessoas com medo, pessoas sem medo, pessoas que estão ali correndo que tem que voltar para o trabalho, pessoas que perderam alguém na família ou próximo com câncer de mama, pessoas que tiveram experiências ruins, né? Pessoas que estão indo pela primeira vez, pessoas que estão indo após fazer uma cirurgia, após fazer uma quimioterapia neoadjuvante, após fazer radioterapia. Então, a gente, todos os dias, o tempo todo, estamos atendendo de forma diferente a cada pessoa. Mas o objetivo é sempre o mesmo: entregar exames de qualidade. O que são esses exames de qualidade? Principalmente a compressão e o posicionamento, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho disso. A gente vê todos os anos, né? A gente assiste em outubro falar do câncer de mama, né? Falar da necessidade de detecção precoce do câncer de mama. Então, o que que é essa detecção precoce? O que que é essa prevenção, né? Quem faz mamografia todo ano não vai ter câncer de mama? Não, não quer dizer que não vai ter. Mas quem faz mamografia de qualidade periodicamente, se tiver que encontrar alguma alteração, será precocemente, será em fase inicial, tá? Por isso, não depende só da paciente ir todo ano fazer o exame. Ela ir fazer o exame com pessoas qualificadas, com equipamentos de qualidade, é,
com médicos bem capacitados. Então, às vezes o paciente vai todo ano, aí ela chega lá e fala, já tem 5 anos que eu estou apalpando isso aqui, eu tenho esse carocinho aqui na mama, mas ninguém nunca falou nada. Aí você vai olhar os exames anteriores, estava lá uma coisinha bem pequenininha. Então, nós temos muita responsabilidade com cada pessoa que a gente atende, com cada pessoa que nos pergunta, cada amigo, cada vizinho, cada parente que nos pergunta sobre a necessidade de fazer mamografia, se tem que fazer todo ano, que como é feito, se não dá para fazer só sem a compressão. Então, nós temos a responsabilidade, a partir do momento que a gente entra nessa área, a nossa responsabilidade é todos os dias, 24 horas por dia, não é só enquanto eu estou na sala de exame, tá? Então, o diagnóstico precoce, né, vai exigir nossos conhecimentos para que a gente tenha essa precisão ali na hora de fazer o exame, para que a forma como a gente acolhe essas pacientes ou esses pacientes, porque muitos homens fazem mamografia também, seja a maneira de que mostre para ele, olha, vai incomodar, mas é necessário, é importante, não vai te machucar. Então, encontrar o equilíbrio entre a compressão e a qualidade da imagem, né, entre a compressão para que a gente tenha uma mamografia de qualidade, um exame de qualidade, e dar o mínimo possível de conforto para o paciente. O que quer dizer esse conforto para o paciente? Né? É respeitar os seus limites, é ter aquela hora lá que a paciente ela tem vergonha de colocar, de ficar sem a roupa da cintura para cima, dá um avental, tira o lado do avental e faz, veste o outro. Então, assim, esses cuidados faz com que você angarie ali a confiança das pacientes na hora de fazer a mamografia. Essa conversa olho no olho, essa explicação ali, o porquê que tem que ser feito daquele jeito. Então, parece que é besteira, parece que você vai ficar muito tempo ali com aquela paciente para dar essa explicação, e não. São poucos minutos que você vai conseguir falar com essa paciente, falar claramente, falar olho no olho, tá? Então, assim, as clínicas em geral, elas disponibilizam 15 minutos para fazer uma mamografia, né? Entre chamar o paciente, colher o histórico do paciente, fazer o exame, mas, assim, dá para a gente fazer e dá para a gente conversar com o paciente, tá? Tem paciente que você vai gastar mais tempo, tem paciente que você vai gastar menos tempo, então esse também é um equilíbrio ali na sua agenda no dia a dia. Não existe ressonância, a ressonância é mais moderna, então ao invés de fazer mamografia, eu posso fazer ressonância. A ultrassonografia, o médico está vendo ali na hora. A ressonância é excelente, a ultrassonografia é excelente, mamas densas, mamas de pessoas mais jovens, paciente que tem, às vezes, alguma alteração ali, nódulo. Então, a ultrassonografia vai ajudar muito ali para poder dizer se aquele nódulo que eu vejo na mamografia é um nódulo sólido, é cístico. Por isso, a mamografia é o padrão ouro para o rastreamento do câncer de mama. Existem alterações que serão visualizadas, serão estudadas com mais segurança na mamografia, como as calcificações, por exemplo. O método que vai estudar, que vai avaliar, que vai dizer se as calcificações são de aspectos suspeitos ou não, é a mamografia. São as incidências de rotina, com as incidências ampliadas, ampliando aquela área ali das calcificações, aí sim o médico vai poder avaliar. Tem uma área de distorção, uma área com tecido ali meio bagunçado. A magnificação vai ajudar,
para saber se no meio daquela área desorganizada do tecido mamário tem calcificações. Então, o padrão ouro, por ser é mais barato, é mais fácil, de fácil acesso, e é o que vai visualizar a mama e alterações que não serão visualizadas em ressonância ou ultrassonografia, tá? Então, quando os pacientes são orientados a realizar os exames uma vez por ano, né, dependendo da idade, dependendo da alteração, será de 6 meses, ou qualquer alteração, a chance de cura, quando é descoberta em fase inicial, é alta, tá? A chance de uma paciente não ter que fazer, por exemplo, uma mastectomia, ou tirar um quadrante, uma parte grande do quadrante, ou um quadrante todo, é essa detecção precoce. Então, a partir do momento que a paciente vai até a clínica fazer o exame, é nossa responsabilidade fazer esse exame com, com qualidade, fazer esse exame com excelência, tá? Então, a qualidade do exame de mamografia depende da compressão adequada, tá? Então, não adianta fazer uma mamografia muito bem posicionada em um equipamento de 3 milhões de reais, não adianta, se eu não comprimo corretamente ou se eu não comprimo adequadamente, tá? Então, é uma das coisas que eu falo muito no meu dia a dia. Quem faz, já fez curso comigo, quem faz sabe que eu falo da necessidade de conhecer as nossas legislações. Nós temos várias legislações, tá? Nós temos a RDC 611, que é a RDC para a área da radiologia, e temos dentro dessa RDC as instruções normativas de cada modalidade. E a da mamografia é a instrução normativa 92, de 27 de maio de 2021, né, a normativa da Anvisa. E nessa instrução normativa, eles determinam ali qual é a força de compressão que o equipamento de mamografia tem que estar calibrado. O que quer dizer? Se eu chegar e colocar uma balança e fazer o teste e comprimir essa balança, eu tenho que ter ali no mínimo, né, o equipamento tem que estar calibrado para que eu, ao apertar o pedal da compressão, ele esteja, o mínimo de compressão que ele vai aparecer para mim é 150 newton e o máximo 200 newtons. Isso quer dizer que o equipamento de mamografia tem que estar calibrado de 15 a 20 quilos. Ah, mas então eu tenho que fazer uma mamografia, todo mundo eu tenho que dar pelo menos 15 quilos. Nós temos que ter o bom senso, tá? E conhecer a legislação. Qual é o bom senso? Existem pacientes que quando você chega em 11, 12 quilos, ela está com a mama muito bem comprimida, ela não vai aguentar mais. Então, você tem como saber se aquela mama está realmente bem comprimida. Você não tem que apertar a paciente até ela reclamar ou até atingir aquilo ali, porque é isso que está dizendo na legislação. A legislação diz que os equipamentos de mamografia devem estar calibrados, né, a força de compressão entre 150 e 200 newtons. Então, essa faixa garante a qualidade da imagem e a segurança para o paciente, tá? Muitos pacientes, a maioria dos pacientes, a gente consegue fazer essa força de compressão, então vai depender do tipo de mama, vai depender do tamanho da mama. Então, é uma compressão gradativa, não é eu apertar tudo de uma vez, até porque os equipamentos hoje em dia, se você pisar no pedal para a compressão, quando o compressor encosta, chega ali na mama da paciente, o equipamento já está pré-calibrado para uma força de compressão inicial. Então, vamos supor que está calibrado ali para 80 newtons. Então, se eu continuar com o meu pé no pedal,
o compressor não desce mais. Eu tenho que aliviar o pé e comprimir novamente, e eu posso ir fazendo isso gradativamente no pedal ou manual. Quando você faz essa compressão gradativa, você consegue atingir a força de compressão necessária para aquela mama. Tá? Aí vocês vão perguntar, mas se a paciente aguentou só 10 quilos, então eu não faço o exame? Ou eu falo com ela que tem que ser, que é assim mesmo, que tem que ser 15 quilos? Não, é o bom senso, é fazer o exame, porque muitas das vezes o paciente não aguenta mesmo, e a gente tem que ter o hábito de fazer anotações na anamnese, na ficha do paciente, até para o médico saber o porquê você não conseguiu atingir aquela força de compressão, tá? Mas na maioria das pacientes a gente consegue, tá? E como que eu consigo isso? Conversando, explicando, mostrando para o paciente a necessidade dessa compressão, tá? Gente, conversar com o paciente é uma forma importantíssima de você conseguir fazer o que você precisa, tá? Então, conselhos. Veja quais são as legislações da nossa área. Tem muitas legislações que as pessoas não conhecem. É importante, sem dizer que todo serviço que trabalha com radiologia tem que ter essas legislações no setor, ou pelo menos ali no computador, né, a RDC 611 e a instrução normativa de cada área. Então, isso é uma exigência. Então, o que é, né, o que quer dizer essa compressão? Né? Em conjunto com o posicionamento, porque a compressão sozinha não vai fazer a diferença, nem o posicionamento sozinho. Então, a qualidade da mamografia, do exame, das imagens de mamografia, é esse conjunto, posicionamento e compressão, tá? Após a gente fazer a anamnese, conversar com o paciente, explicar o que a gente vai fazer, o posicionamento e a compressão andam de mãos dadas, andam em conjunto ali com a nossa empatia, com o nosso conhecimento, tá? Então, mais uma vez, não adianta eu ter um aparelho maravilhoso, que falta pouco e na recepção chamar o paciente, se eu não posiciono, se eu não comprimo corretamente e se eu não converso e se eu não explico para o paciente. Então, quando uma mama está bem posicionada, automaticamente você consegue atingir a força de compressão adequada para aquela mama mais rápido e automaticamente você vai conseguir soltar aquela compressão também mais rápido, tá? Então, a gente tem que ter esse bom senso e esse conhecimento, tá? Mamografia, você tem que ter, trabalhar na área de saúde, você tem que se atualizar todos os dias, não é só fiz o curso e pronto, não. A exigência do mercado é muito grande, a exigência no dia a dia é muito grande. Quais são os objetivos, né, para que eu faça uma mamografia com a força de compressão adequada? Eu reduzo a espessura da mama, e ao reduzir a espessura da mama, eu vou ter uma melhor imagem, porque eu vou ter uma melhor penetração do raio-x, né, a penetração uniforme, eu vou conseguir separar as estruturas mamárias, de uma vez que a mamografia é uma compressão em 2D, ou imagem 2D, ou seja, eu comprimo um tecido em cima do outro. Então, quando eu dou essa compressão, um dos objetivos é separar o tecido mamário para que a gente consiga ver se entre aqueles, ou no meio daquele tecido mamário, a gente tem alguma alteração. Quando eu não dou essa compressão, eu não aplico essa força de compressão adequada, eu posso tanto simular quanto esconder uma alteração ali importante. Então, eu vou ter uma nitidez, eu vou ter um contraste, porque mamografia é contraste, é nitidez, né? Eu vou ter um contraste melhor, eu vou ter automaticamente a dose de radiação é muito menor, tá? Dificilmente um exame,
uma mama bem comprimida vai sair tremida, vai sair com artefatos de movimento. Geralmente, quando a gente fala isso, o exame saiu tremido, pode acreditar que não vai conseguir, porque não conseguiu dar a compressão necessária para aquele tipo de mama, tá? Quando eu faço uma compressão adequada, principalmente nas incidências laterais, eu consigo visualizar pequenas estruturas, vasos, ligamentos, bem nítido. Quando essa compressão não está adequada, eles ficam meio borrados. Então, eu já sei que ali eu tenho que refazer o exame, que eu não dei a compressão adequada. Tá? E quando eu posiciono bem e comprimo bem, eu consigo incluir todo o tecido mamário. Aí vocês vão perguntar, mas incluir todo o tecido não faz parte do posicionamento? Sim. Mas se eu for fazer um exame, por exemplo, um posicionamento lateral, e eu não consigo comprimir adequadamente, essa mama vai ficar pêndula. Então, eu vou perder tecido. Se eu não consigo comprimir bem, tracionei bem a mama para fazer a incidência crânio-caudal. Se eu não comprimir corretamente, esse tecido vai voltar. Então, automaticamente, eu não vou pegar a mama toda. Então, está aí nos nossos desafios, né? Desafios técnicos, porque são desafios. Quando a gente chama o paciente na recepção, na sala de espera, elas já arregalam o olho. Ou então ela fala assim, ai, minha filha, posso ir no banheiro? Eu não fui porque eu fiquei com medo de você me chamar e eu não estar aqui. Aí a gente faz aquela cara assim, pô, está tanto tempo aí, por que que não foi? É medo. Ela quer adiar um pouquinho, ela quer respirar. Às vezes ela vai no banheiro só para respirar lá 3 vezes e conseguir se acalmar. Então, gente, não cria caso, deixa a paciente ir ao banheiro. Então, conversa, não, pode ir sim, porque quando você fala com a paciente, não, a senhora, eu vou fazer seu exame primeiro, pronto, você já desestabilizou a paciente, tá? E se ela realmente estiver ali com a bexiga cheia, você pode ter um problema ali na hora de fazer o exame, né? Então, isso faz parte da nossa parte, do nosso lado humano, tá? Então isso pode acontecer e vai acontecer muitas vezes, tá? Eu trabalhei muitos anos auxiliando médico em biópsia de mama, e quantas vezes a gente estava atrasado lá 1 hora e meia, quando chamava a paciente, ela pedia para ir ao banheiro. Imagina, a paciente entra para fazer uma biópsia que vai durar ali 40 minutos e eu vou falar com ela, não, a senhora não pode ir ao banheiro. Vai, não tem como. Né? Eu trabalhava com médico que ele falava comigo, Simar, isso é paura, calma. Mas eu sempre tive esse cuidado mesmo, sabe? Não importa se a minha agenda está atrasada. Eu não posso falar para a paciente, não, a senhora não vai ao banheiro, vai fazer o exame primeiro. Eu posso pedir para ela atender o telefone depois. Mas falar para ela não ir ao banheiro, a gente não deve fazer, né? É desumano fazer isso com o paciente antes de fazer uma mamografia, né? Criar qualquer atrito, qualquer insegurança para o paciente, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, esse equilíbrio entre técnica e o conforto é o maior desafio. Ou seja, eu aplicar a técnica correta, eu posicionar corretamente, eu fazer a compressão adequada para aquele tipo de mama e dar conforto ao paciente, parece que as duas coisas ali não combinam, né? Como que eu vou apertar a mama e vou dar conforto? Como que você dá esse conforto? Mais uma vez, explicando o porquê. Olha, o exame é feito com compressão. Esse exame é um exame que não é demorado, essa compressão não vai durar muito tempo, são poucos segundos. A senhora vai ter um desconforto, mas é essencial para que o seu exame saia com qualidade, para que o médico consiga dar o laudo. Tem paciente que você nem vai ser preciso falar tudo isso, que ela já vai entender. Outros pacientes você vai ter que repetir a cada incidência. Então, o explicar, a calma. O paciente tem que chegar na sala e nos encontrar calmos, tá? Ter esse controle, a gente não leva o problema para o trabalho. A gente não tem como deixar a cabeça em casa,
Mas muitas das vezes a gente chegar num trabalho igual a esse nosso, com mamografia, faz com que a gente, às vezes, desligue um pouco dos nossos problemas, que às vezes são pesados, mas é porque a gente vê que aquelas pessoas precisam da gente, aquelas pessoas ali também têm problema. Então, às vezes, nos ajuda muito, tá? Então, esse equilíbrio é muito em conversa, em delicadeza, tá? Anatomia e biotipos diferentes. Tem pacientes que têm uma anatomia mais difícil, a mama muito pequena, ou a paciente é muito tensa, ou a paciente fez cirurgia, então ficou mais difícil fazer a mamografia. Paciente que tem muita sensibilidade ali, porque ela é, é o primeiro exame após a cirurgia, ou ela já tem uma mama mesmo muito sensível, né? Pessoas mais altas, pessoas mais baixas, pessoas às vezes com a mama um pouquinho mais alta, um pouquinho mais baixa. Então, isso faz parte do nosso desafio de posicionamento, tá? Equilíbrio entre a compressão suficiente e o conforto, né? Que eu acabei de falar. Então, o conforto é a gente ensinar o paciente, olha, se a senhora deixar o ombro solto, a senhora vai sentir menos, porque se a senhora força o ombro para cima e o aparelho força para baixo, o aparelho é mais forte, a senhora vai sentir mais. Respire normalmente. Tem paciente que às vezes ela vai chegar e vai falar assim, olha, minha filha, eu do último exame eu passei mal, né, a reação vasovagal, faça o exame dessa paciente sentada ou coloque uma cadeira logo ali atrás do paciente. Uma mamografia digital, acionou o raio-x, quando o aparelho estiver soltando, você já está lá perto do paciente para evitar que essa paciente caia. Se é uma paciente, às vezes, mais idosa, ou uma paciente que tem um certo desequilíbrio e ela está sozinha, desabilita a compressão, a descompressão automática. Deixa habilitado para você descomprimir no pedal ali, manualmente, quando você estiver lá do lado da paciente, que aí você vai conseguir segurar essa paciente para que ela não caia, para que ela não desequilibre. Porque se ela, todo ano que ela for fazer mamografia, ela tiver uma queda, ela tiver uma reação vasovagal, ela vai fazer isso 2 anos e nunca mais vai voltar para fazer mamografia. Então, a paciente voltar no ano seguinte depende da gente também. Posicionamento preciso. O que quer dizer? Estou posicionando a paciente, percebi que o queixo pode sair, que o ombro pode sair, que a mama não está toda ali dentro da área delimitada. Reposiciona, conversa com o paciente, ensina ela a relaxar, orienta como que ela vai te ajudar para o posicionamento. Então, se o posicionamento é preciso, a compressão já incomoda menos. A perspectiva da paciente. Então, quando a gente vai fazer mamografia, gente, independente se é só uma mamografia de rotina, independente se somos nós, os pacientes, nós, profissionais da área, a gente vai com medo da dor, a gente vai ansiosa, com medo do resultado. Eu, pelo menos, quando vou fazer a minha, às vezes eu não quero nem olhar lá na tela, porque eu tenho medo do que eu vejo, do que eu possa ver, entendeu? Então, é normal. A partir do momento que você vira paciente, é normal você ter esse medo, tá? Então, a gente tem que respeitar. A paciente vai perguntar se tem alguma coisa, se ouviu alguma coisa. Responda para ela que você entende de fazer a mamografia, mas o médico que vai dar o laudo é que ele tem as ferramentas, tem o conhecimento adequado ali para poder avaliar o exame, tá? Paciente que às vezes tem umas experiências negativas anteriores, né, como eu tinha falado antes, às vezes foi destratada, recebeu um resultado errado, sentiu muita dor porque a pessoa virou para ela e disse que é assim mesmo e não reposicionou. Então, essas pacientes já chegam para fazer o exame com medo, né? Falta de informação, a falta da conversa com o paciente, o falar o que você está fazendo, olha, agora eu vou começar a comprimir sua mama, olha, a gente vai fazer mais uma incidência, ou agora eu vou fazer a posição lateral. Isso vai acalmando a paciente, ela, ouvindo a sua voz, ela saber o seu nome.
Isso vai acalmando a paciente. Quais são as estratégias de convencimento? Primeiro, gente, ser educado, né? Quando chamar a paciente lá na sala de espera, deixa o paciente ver quem está chamando. Chame o paciente pelo nome todo, confirma com a paciente o nome e a data de nascimento. Se apresente para o paciente, olha, meu nome é Lucimar, eu vou fazer o seu exame. Olha, faz muita diferença a paciente não ter que perguntar o seu nome ali. Quando ela chegar na sala, pode ser que ela vai perguntar, mas ela vai falar assim, olha, você me falou seu nome, mas eu esqueci. Então, assim, se apresentar, chamar a paciente pelo nome, né? Não ficar chamando senhora, senhora, pelo nome, senhora fulana de tal, tá? Então, comunicação clara e empática, ou seja, explicar o que realmente vai fazer. Não vai falar com a paciente que o exame vai doer um pouquinho, ou o exame vai doer muito. A mamografia incomoda. A palavra, a forma como a gente fala, a palavra usada, a escolha das palavras para ser usada nesse momento, faz muita diferença. Porque doer dói muito, incomodar dói menos, né? Mesmo que você vá dar a mesma força de compressão. Evitar a repetição do exame, ou seja, fazer a compressão, fazer o posicionamento ali, observar, olhar se a mama está toda ali na área delimitada, se não tem aparecendo queixo, ombro, orelha, cabelo, entendeu? Então, benefícios, né? Menos radiação, mais precisão, né? Quando eu faço esse exame com segurança, para um resultado com segurança, alguns segundos de desconforto pode salvar sua vida. Então, quando você explica para o paciente o motivo da compressão, o motivo do posicionamento, e você explica para ela que aqueles segundos ali, mesmo incomodando, é de suma importância para a qualidade da mamografia, ela vai até falar para você, continua doendo, mas agora eu sei o motivo, tá? Boas práticas nossas, né, como profissionais, explicar cada etapa antes do exame, ter uma sala, gente, limpa, organizada, o paciente vê você higienizar o equipamento, ou se for um produto que ele precisa de um tempo para agir, explicar para o paciente, higienizar esse aparelho com esse produto antes da paciente sair da sala para ela ter certeza que aquele equipamento foi higienizado. Não ficar um entra e sai na sala, porta fechada, paciente veio com a roupa que não consegue ficar vestida da cintura para baixo, ter o cuidado de dar o avental, ou tem alguns lugares que tem uns saiotes mesmo ao invés de avental. Então, ter esse cuidado. Não fazer comentários de coisas fora dentro da sala, não fazer comentários do que você está vendo no exame dela, tá? Ao posicionar essa paciente, comprimir gradativamente, né? Paciente falou para você, olha, está doendo muito, não responda que é assim mesmo. Muitas das vezes está doendo muito, porque às vezes não está pegando a mama toda, às vezes tem uma pelezinha dobrada. Então, solta e reposiciona e veja ali, porque às vezes está doendo muito mesmo, tá? Então, nunca responda para o paciente, o exame é assim mesmo, tá? Você pode falar de outra maneira, olha, o exame realmente incomoda, mas eu vou tentar ser o mais rápido que eu conseguir. Tenta relaxar o ombro, tá? Não impõe a paciente, não mexe, não isso, não aquilo. Tenta deixar o ombro mais solto, tenta deixar o braço bem para baixo, bem solto. Sempre falar de maneira que você não está impondo, você está pedindo ajuda. Então, o que a gente tem, né, como conclusão? Que a compressão na mamografia é técnica indispensável e um ato de cuidado, porque se eu não faço uma mamografia com a compressão correta, adequada, eu deixei de fazer o meu trabalho, eu deixei de ter o cuidado com aquela paciente, eu deixei de entregar uma imagem de qualidade para o médico dar o laudo, né? Então, uma paciente vai ser reconvocada, vai ser chamada de volta, ou vai ficar um laudo inconclusivo, porque eu não fiz o meu serviço, eu não apliquei ali o que deve ser aplicado na mamografia. Tá? O sucesso para o bom posicionamento e compressão adequada depende da habilidade técnica e da segurança da paciente na sala. Então, como que eu consigo
essa segurança, né? Que a paciente fique relaxada com a gente. O nosso sorriso, o nosso bom dia, o nosso olho no olho. Gente, a gente aplica essa que a gente tanto fala, humanização, o tempo todo. Não precisa de você abraçar a paciente quando ela chega, mas você cumprimentá-la, olhando nos olhos. Vão ter aquelas pacientes que vão chegar e vão querer te abraçar, porque ela já te conhece de outros anos. Ela já chega ali no serviço e quer fazer com você. Só marca para o seu dia. Se você tiver de férias, ela vai esperar você voltar de férias, tá? Isso é muito bom quando vem na ficha da paciente, somente com a técnica tal. Para a gente, isso assim, deixa a gente muito feliz, tá? Então, a qualidade de imagem é o primeiro passo para salvar vidas. Qualidade de posicionamento, qualidade de compressão, qualidade de processamento, né? Por que é o primeiro passo para salvar vidas? Porque vai detectar alterações ali em fase muito inicial, tá? Então, isso é uma responsabilidade nossa. Então, aqui, né, é só um resuminho assim, compressão na mamografia, qualidade de imagem, segurança e conforto, né? Então, a maior nitidez e precisão, se eu tenho um exame com a compressão adequada, bem posicionado, isso facilita o médico na hora de ele dar o laudo, mesmo que ele tenha uma workstation maravilhosa, com uma resolução maravilhosa, mas se não tiver com tecido espalhado corretamente, não vai conseguir ver nada. Segurança, porque se eu tenho uma compressão adequada, eu automaticamente menor dose de radiação, tá? E se eu comprimo corretamente com o posicionamento adequado, eu também vou oferecer ali, dentro do possível, conforto para o paciente. Lembrando que na nossa legislação está ali que a força de compressão o equipamento deve estar calibrado entre 150 e 200 newtons, tá? Então, a técnica salva vidas, mas é a humanização que abre o caminho. A humanização, como eu falo, não é nada mirabolante. Não é você fazer nada fora do seu caminho. É o respeito, é o olho no olho, é ter o cuidado de explicar, é fazer a anamnese olhando nos olhos do paciente, é explicar olhando nos olhos do paciente, ter o tempo da paciente. Tem aquelas pessoas que você vai fazer uma incidência, ela vai pedir para respirar, faça isso, deixa a paciente respirar. Ah, vai atrasar minha agenda, mas você vai ganhar o tempo em outros pacientes. Então, a humanização é só você tratar as pessoas com delicadeza. É só você atender os pacientes como você gostaria de ser atendido. Gente, muito obrigada, tá? Lucimar, mais uma vez, um show, né? Obrigada, seu Brasil. Obrigada por esse carinho de sempre. Obrigada mesmo. Eu fico muito feliz de eu poder participar aqui todo ano. Você sabe que mesmo no meu corre-corre do dia a dia, eu sempre estou aqui. Ah, que legal. Muito bom. Obrigada, Parabéns. professora. Obrigada, Isso. Podem falar Patrícia. à vontade. Obrigada, professora. Gostei muito. Muito obrigada, professora. Obrigada, meninas. Eu que agradeço. Muito boa a aula. Ai, muito obrigada. Tá bom, Patrícia.